Olá, comunidade querida, aqui do canal Paz e Bem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinde, muito bem-vindo aqui a esse programa Paz e Bem de número 2046. Ele está indo ao ar, deixa eu só ajeitar aqui, ó, debaixo do meu nome. Pronto, agora está certinho. Ele está indo ao ar nesta sexta-feira, 21 de junho de 2026, e claro, fica à disposição para que você possa assisti-lo a qualquer momento, né, de manhã, de tarde, de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, sinta-se muito bem chegado, né, muito bem chegada, muito bem chegados aqui, sempre muito acolhidos, todos. Bom, hoje, de novo, com a gente, nesse Paz e Bem 2046, uma figura rara e, ao mesmo tempo, muito presente aqui, monge Marcelo Barros. Separamos dois temas para tratar hoje, acho que ambos extremamente relevantes. Marcelo, como está você? Tudo bem? Olá, Mauro. Uma alegria grande estar de novo com você no programa e com todos que fazem essa roda de conversa gostosa que a gente tem aqui. Sim, para mim também, uma enorme alegria e sei que para toda a comunidade. Marcelo, estas últimas semanas foram muito marcadas, vincadas, estressadas por um tema introduzido pela aliança entre a bancada fundamentalista, sobretudo evangélica e católica, pela extrema-direita, o bolsonarismo, e mesmo pelo chamado Centrão, que foi essa PL do estupro ou do estuprador, horrorizou o país e fez acontecer um levante das mulheres brasileiras contra a tentativa de impor a elas penas de prisão de até 20 anos para as mulheres, para as meninas, para as crianças. A pena, nesse caso, não chega a 20 anos, mas de recolhimento por pelo menos 6 anos. Queria um teu olhar para isso, um olhar à luz da espiritualidade, da religiosidade, à luz do cristianismo e à luz dessas correntes tão fundamentais da vida, né? Pois é, Mauro. É uma coisa muito triste que as igrejas cristãs, tanto a igreja católica como igrejas evangélicas e pentecostais, ainda possam ser usadas para esse tipo de coisa. Primeiro, há um engano fundamental, né? Uma espécie de ilusão, uma espécie de golpe de usar um tema como o do aborto, que todo mundo é sensível a isso, e quem tem fé e quem tem um caminho de espiritualidade normalmente se coloca contrária ao aborto em si. Então, aproveitar isso e fazer disso pauta para criminalização de pessoas e, no fundo, para combater, para criar uma pauta que desvia o país das verdadeiras necessidades e obriga o governo Lula a ficar atado a esse tipo de discussão. Que, no fundo, é isso. Quer dizer, se cria uma discussão estéril, uma discussão falsa. Acho que eles mesmos sabem que a discussão é falsa, mas que cria um ruído que desvia daquelas questões que são fundamentais no momento atual no país. Isso é muito lamentável. E lamento também que a presidência da CNBB, da Conferência dos Bispos do Brasil, tenha se deixado envolver, enganar por esse tipo de armadilha. Foi uma armadilha, né? A CNBB, normalmente, quer dizer, eu estou falando da presidência porque a gente tem que fazer uma distinção entre declarações que são da CNBB, quer dizer, portanto, de todos os bispos, do coletivo, e declarações que são da presidência da CNBB, como esta, que são assinadas por 3 ou 4 bispos, embora em nome do conjunto, porque eles foram eleitos, né? Mas a palavra é deles, a posição é deles, não é de todos. E
uma nota muito lamentável, uma nota que fala de que não quer politizar o tema e, entretanto, entrando totalmente na pior política, no pior modo de fazer política, que é esse, né? Como dizer que não quer fazer política depois que o Papa, na encíclica Fratelli Tutti, disse que fazer política é uma forma de caridade? O Papa Paulo já tinha dito isso, mas ele disse de uma maneira muito expressiva, muito forte, né? E que a fé deve tomar uma dimensão política, só que não a dimensão política de interesses espúrios, mas a dimensão política da justiça, da paz, da ética. E isso não é o que está por trás da tal da PL. Sim. Marcelo, essa é uma coisa espantosa. Eu moro hoje em Brasília, mas já convivi em Brasília. Morei por 2 anos no passado, durante o período da Constituinte. Agora estou morando, vai fazer 1 ano e meio já, mas convivo muito com Brasília. Uma das questões que mais me impacta é o caráter de hipocrisia que marca esse tema. Eu conheço a vida parlamentar aqui. Esses homens parlamentares, tanto faz de que religião pertençam, mas a quantidade desses homens que mantêm, ou mulheres que não as suas esposas, amantes, como se diz, ou a rede de prostituição em Brasília, Marcelo, é muito intensa, porque esses homens vêm para cá, são homens ricos, recebem um salário muito grande, muitos são empresários, deixam as suas esposas nas cidades em que moram, de onde são originários, porque para lá voltam às fins de semana, constituem outra família aqui. Ou então buscam serviços das prostitutas. É muito usual, isso é muito usual aqui em Brasília. A minha questão é a seguinte: se algumas dessas mulheres engravidar, esses homens assumirão as crianças? É lógico que não. A gente sabe que não. Elas serão obrigadas ao aborto, né, Marcelo? É claro. E aí, discurso na tribuna da Câmara, né, de tom aparentemente moralista, né? E a pergunta que eu lhe faço é que, se você for olhar o âmbito da igreja católica e igrejas evangélicas, será que esse tema é diferente com relação aos padres e pastores? Ou a mesma hipocrisia, ou pior, porque hipocrisia, quando se reveste do religioso, é aquela hipocrisia que Jesus chamou de farisaísmo, que ele talvez foi o ponto no qual Jesus foi mais violento, mais forte. Foi chamar raça de víboras, sepulcros caiados, né? E acho que essa palavra, que é tão terrível, tão pesada, mas ela caberia para padres, para pastores, que não somente mantêm uma vida dupla, mas que poderia ser uma fragilidade, a gente ninguém vai condenar uma fragilidade de alguém, né? Fragilidade se perdoa, não se castiga, não se pune. O problema é que, por exemplo, na Igreja Católica, muitas vezes, hoje em dia, o que se vê é: quanto mais homofóbico, mais tem problemas com relação à homossexualidade. É isso. Né? Quer dizer, então a hipocrisia, ela se reveste desse tipo de rigorismo de fachada, de odiosidade que é contrária ao evangelho que diz Deus é amor. Então, as fragilidades humanas a gente compreende. O que é difícil de compreender é que a pessoa esconde a sua fragilidade tomando uma figura de rigorosidade e de muita crueldade, porque o que está por trás de uma PL como essa é crueldade. Sim. Não é? Com moças pobres, com adolescentes,
é fazer de um tema que é social um problema policial. Sim. E essa é uma questão, né? Que tem uma questão pastoral envolvida para esses pastores, padres e líderes religiosos, que é a seguinte: isso para não falar, né? A gente falou desses casos desses parlamentares, mas assim, o que acontece com a filha de um parlamentar, de um pastor, de um padre, eventualmente, que apareça grávida, vítima de um estupro? Ele vai conduzir ele vai autorizar, ele vai acolher essa gravidez? Nós sabemos que não é assim. Mas mais grave do que isso, do ponto de vista pastoral, Marcelo, é assim: minha pergunta para esses pastores, esses padres é: se uma mulher da sua comunidade chega e ele diz, fui estuprada, ou chega ao pastor, ao padre, com uma filha de 11 anos, e fala, ela foi estuprada, nós vamos procurar os serviços que a lei nos garante para que ela possa realizar o aborto. Qual será a resposta pastoral desses padres e desses pastores? Vai pegar essa mulher, ou vai pegar a mulher e a filha e vai levar para a delegacia? É isso? É isso, porque o que está por trás desta postura, mesmo, por exemplo, nós falamos aqui do pessoal mais hipócrita, mas digamos, vamos falar dos tradicionalistas, entre aspas, corretos, das pessoas que são honestas, né? Essa postura é uma postura falsa, errada. Por quê? Porque se baseia em um princípio teórico, válido, mas teórico, e coloca ao contrário do que Jesus diz no Evangelho, quando ele disse: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Uhum. A lei foi feita para as pessoas, não as pessoas para a lei. Mas essas pessoas colocam as pessoas em função da lei. Quer dizer, a lei é maior, a lei é suprema, a lei é absoluta, e não a historicidade, a realidade da vida. A ética do Evangelho é uma ética situacional. A favor da vida nós somos todos e todas. O grito dos excluídos diz a vida em primeiro lugar. Isso há anos. E nós, todos, da teologia da libertação, das espiritualidades libertadoras, defendemos isso, a vida em primeiro lugar. Só que vida e como defender a vida em primeiro lugar? Não de uma forma dogmática, absolutista, abstrata, Sim. que é essa que está por trás da postura contra o aborto na PL dos estupradores. Nós não somos a favor do aborto, mas nós defendemos a vida na sua realidade, na sua historicidade. Por exemplo, na época de Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, era claro que houve o encontro do espermatozoide e do óvulo, se criou um ser humano, a alma imortal. Então, a partir daquele momento, qualquer problema na linha do aborto é um problema de assassinato de uma vida humana. Uhum. Só que a ciência moderna, a compreensão atual da vida é outra. Há uma vida, mas uma vida em potencial, não uma vida em realidade. Não é a mesma coisa expelir feto na primeira semana de gravidez, ou na segunda, ou na terceira, e matar uma criança. É uma coisa totalmente outra. Então, é preciso ser mais fiel à história e, inclusive, mais humilde em dialogar com a ciência atual e não chegar com um dogmatismo, um princípio abstrato que vale para todos os casos, de qualquer maneira, e não é possível. Perfeito. Marcelo, queria comentar contigo outro tema. Você está aí em Recife, ou no Recife. Até onde sei, inclusive, nós aqui no Sul falamos no Recife, mas vocês aí falam mais em Recife, ou tanto faz?
É isso aí. É. Costume, Oi? é um costume local. Em Recife, né? Esse. É isso aí. Então, você nasceu aí em Recife, mora aí, portanto, você está integrado a essa dinâmica cultural do Nordeste. E se há algo que é fundamental, que é essencial, que atravessa, que é crucial no Nordeste, são as festas juninas. As Isso. festas juninas são aquilo que é o carnaval para os cariocas e fluminenses. Depois isso se espalhou mais pelo país, mas ainda é concentrado, né? A expressão maior do carnaval está lá no Rio de Janeiro. Para vocês aí, são as festas juninas, né? As festas juninas aqui chegam a ser mais importantes quase do que o Natal. O que são as festas juninas? Até porque perdeu-se um pouco a compreensão delas ao longo dos anos. Né? Cristãs do solstício do verão. Festas que vieram dos tempos ancestrais, sejam das indígenas e negras, seja da Europa. É universal. O Natal surgiu assim, né, no hemisfério norte, como festa do solstício do inverno. Aqui no Brasil, na América Latina, o solstício do inverno se dá agora em junho. Então, nos Andes, no dia 21 de junho, começa Inti Raymi, a festa do Rei Sol. Então, são celebrações muito, muito tradicionais, que talvez tenham mais de 1000 anos, milênio de celebrações, e que é uma festa ao Rei Sol. No sul do Brasil, o povo Guarani faz, nesse momento, a festa da colheita do mate. E é uma festa religiosa, uma festa com fogueira, uma festa com pinhão, uma festa... Não é apenas colher por colher. Há uma entrega da natureza e um louvor, né? E aí, nesse momento de que a gente está falando de espiritualidade ecológica, Mauro, o resgate dessa dimensão é muito importante. Não de qualquer forma. É claro que há, por exemplo, no Nordeste, um folclore, quer dizer, um costume que se tornou costume tradicional e que muitas vezes o povo faz sem nem saber por quê nem para quê. Então faz quadrilha. Na quadrilha tem as figuras muito, digamos assim, caricaturadas. Tem o padre que faz o casamento matuto, né? Tem os noivos, tem o juiz da roça, né? Então, essas figuras, mas através desse tipo de encenação, no fundo, a sociedade dos pobres, das pessoas de periferia, dizem o que estão pensando da sociedade do bem-estar, digamos assim. Geralmente o padre é corrupto, o juiz quer dinheiro, as pessoas são todas... É tudo muito caricaturado, mas numa caricatura que contém uma crítica social importante. Sim. Legal, interessante. As festas juninas são uma presença na sua vida, Marcelo? Elas passaram a ser. Pessoalmente, como monge, eu aprendi a ter uma profunda admiração por São João Batista. Tá. E no começo da história da igreja, a festa de São João Batista era mais importante do que as festas de Maria, por exemplo. E foi a partir do século IV, V, que a igreja, de certa forma, valorizou muito a figura de Nossa Senhora, valorizou muito a figura de São José, mas João Batista ficou um pouco na retaguarda, digamos, né? No que a gente tem uma teologia, uma espiritualidade que a gente pede para ser profética, João Batista é a figura do profeta. É o mestre de profecia de Jesus. Foi ele que ensinou Jesus a ser profeta. Porque ninguém é profeta assim, espontaneamente,
improvisadamente. A profecia é um aprendizado, é uma prática bonita, profunda. Então, tem sempre um mestre. E ao batizar Jesus no Jordão, o que nós ouvimos no Evangelho é que João Batista era o mestre de Jesus, né? Então, imagina você ter um santo que foi mestre de Jesus. E aí ele é figura, ele é uma espécie de modelo de todas as vocações cristãs. Ele era de família sacerdotal, então ele é modelo de sacerdotes. Ele é um profeta, um modelo de toda profecia. Ele era, ao mesmo tempo, homem do deserto, né? Viveu uma vida, digamos assim, eremita. Então, ele é um mensageiro é uma palavra que quer dizer anjo. Então, João Batista é uma figura importante. E eu aprendi novamente a ouvir aquela palavra do Evangelho proclamado na festa do nascimento de João Batista, que diz: por seu nascimento muitos se alegrarão. Uhum. Isso o Evangelho diz. E João Batista é o único santo na igreja no qual se celebra o nascimento. Normalmente, todos os santos, a gente celebra o martírio, celebra a morte. Mesmo São José. Uhum. João Batista, dos santos, não estou falando agora de Maria, é o único do qual se celebra o nascimento. E o nascimento se celebra mais fortemente do que o dia do martírio dele, que seria 29 de agosto. Sim. Então, isso me fez me reconciliar com as festas juninas, assumindo a dimensão cultural que elas têm na linha da espiritualidade ecológica, do amor à natureza, do respeito, do cuidado, do louvor a Deus presente no universo, o universo como sacramento da presença divina. E, ao mesmo tempo, tendo essa dimensão, digamos, mais explicitamente cristã, que é a figura de João Batista e essa urgência hoje de que a fé cristã se torne novamente profecia, porque hoje parece que ela não é. Ela é costume, essa PL revela isso, ela é um instrumento na mão dos grandes, ela é uma religião ritual, mas ela não é profecia. E o Evangelho pede para a fé da gente ser profecia de transformação do mundo. Então, isso é que é o importante. Legal. Gostei. Então, esse programa está indo ao ar nesta sexta, 21 de junho. A festa do nascimento de São João, em que o Nordeste vai se vestir de festa, é agora, dia 24, no próximo domingo. Queria, então, uma palavra tua de bênção e profecia para esse aniversário de São João Batista e de todo o povo do Nordeste. A noite de São João, em muitos lugares do Nordeste, é uma noite de frio, porque é o solstício do inverno. Muitas vezes aqui no litoral chove muito, e mesmo no sertão ou nos lugares mais do interior que não chove, por exemplo, eu sou muito amigo do Gil do Chucuru e do povo chucuru de Pesqueira, na noite de São João facilmente chega a 8 graus, 10 graus, né? Para o Nordeste, em que a gente é habituado sempre ao calor. Uhum. Então é interessante como acender fogueira se torna, naquele contexto, um aquecimento da vida, um gesto também profético. As fogueiras simbolizam a necessidade de luz para o mundo que está no escuro. E as fogueiras vão ser acesas não no dia 24, mas na noite do 23, portanto, numa vigília. A vigília das coisas que foram primeiras no cristianismo. A fé cristã começou a ser celebrada pelas vigílias, do sábado para o domingo. Então, nesse sentido, acho que a bênção de Deus para nós nesse momento é, primeiro, nos despertar para o valor da vigília, como vigilância,
como profecia, como olhos abertos sobre o mundo, como atitude de esperança. Uhum. E no meio da noite do mundo em que nós vivemos, do escuro, com tanta escuridão que está em nossa volta, acender fogueiras. E eu diria, Mauro, que você é uma fogueira de Deus. Que as pessoas que nos acolhem, que estão conosco nessa roda de conversa, cada uma é uma fogueira. Algumas fogueiras maiores, algumas fogueiras menores, alguns fogos que estão assim crepitando, outros que estão com labareda um pouco mais apagada. E a bênção de Deus que eu proporia para agora é que Deus, o Espírito de Deus, do qual Jesus falou, eu quero que esse fogo seja aceso e que nada possa apagar. Ele falou isso no Evangelho. Eu vim para acender um fogo, eu quero que ele arda, que ele acenda. Então, que esse fogo de Deus em nossas vidas, em nossos corações e na vida do mundo, possa ser, nessa festa de São João, uma profecia de um mundo novo. Amém. Amém, amém. Que você continue crepitando anos adentro, Marcelo, anos adentro. Obrigado, viu? Muito obrigado você. Um grande abraço. Um São João iluminado para você pela fogueira. Tchau. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.